Boa tarde, graça e paz. Você acabou de ouvir a vinheta mais conhecida das rádios brasileiras e do YouTube, a vinheta aí do Bússola Teológica. Esse programa que te acompanha toda sexta-feira, de 12h30 até as 14 horas. A gente vai conversando, discutindo teologia, nos aprofundando em temas que são importantes para a nossa denominação, que é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produzido aqui nos estúdios da APECOM. Então, se você é de outra denominação, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Mas você vai perceber que é um programa de teologia denominacional, então não esperem outra teologia senão a teologia reformada, a teologia calvinista. E falando em teologia calvinista, né, a gente vai começar agora uma série de programas sobre a teologia calvinista, justamente dentro do que está proposto aí na chamada de hoje, né, vai além de 5 pontos, né? Muitos aí se dizem calvinistas, mas são tulipados. Talvez no programa de hoje a gente consiga aí resolver essa questão, né? O calvinismo, né, como está proposto hoje, é um estilo de vida, e o livro que nós estamos usando é justamente esse aqui, ó, Calvinismo do Kuyper, tá? Ele tem outras capas, essa aqui é uma das capas, tem outra capa que é um pessoal, várias pessoas na capa, e aí a editora lançou laranja em homenagem ao Bússola Teológica, tá? Não foi por causa disso, não. Mas poderia ser, né? Hein, Ronix? Seria boa, né? É. E é o livro que a gente vai usar aí, vamos ter pelo menos 6 programas, né, Paulo? Sobre esse tema, abordando várias coisas. Eu vou ainda divulgar hoje uma série de livros da nossa editora, o Calvino e o Comércio e outros, que é Praça Pública, que é justamente tratando da teologia de Calvino, da importância que ele teve, né? Mais do que um grande sistematizador da reforma, ele faz reformas profundas em Genebra, em várias áreas que você possa imaginar, e a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Vamos passar então para apresentar, né? Apesar que todo mundo aqui é conhecido, não tem nenhum visitante aqui, o Lester já debutou com a gente em outros programas, está conosco aqui novamente. Vamos abrir para as considerações iniciais. Antes de tudo, sejam todos bem-vindos. É uma alegria. Se você está assistindo pela primeira vez, não se esqueça, tá? Se é pelo YouTube, você aproveita aí para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, se você ainda não é inscrito. Alguns reclamaram que não estava chegando notificação, talvez tenha tido alguma mudança no YouTube, então você vai no sininho, você vai clicar no sininho, e tem que estar como todas, tá? Se tiver personalizada nenhuma ou cancelar a inscrição, aí você não vai conseguir receber nada nosso. Mas coloca todas, que sempre que a gente tiver ao vivo, esse programa e outros, vai chegar a notificação para você avisando, tá? E também temos o aplicativo da nossa nova Rádio IPB, que você pode nos acompanhar em todo lugar, no carro, no metrô, no ônibus, para onde você estiver indo, põe o fonezinho, sintoniza na nossa rádio e você vai ouvir toda a nossa programação. Ou então para as apresentações e considerações iniciais, começando aqui com o nosso querido Alexandre Lessa, depois o Thiago Naruso, depois o Paulo Falcanieri. Meu boa tarde a todos os ouvintes. Privilégio estar aqui, podendo debater um sistema de vida, né, que é o calvinismo, que, como foi mencionado por Samuel, vai muito além ali dos chamados 5 pontos, né, que são propostos através do documento ali, os cânones de Dort que seguem, que expressam realmente a fé bíblica em todas as esferas da vida. Então, discutir o calvinismo é um privilégio para a gente. Sou eu então agora? Se você estiver prestando atenção no programa, você vai lembrar da ordem. Não, a ordem geralmente é ao contrário, mas é sempre uma grande alegria, um prazer, né? E como já foi dito, explorar esse tema que ao mesmo tempo é tão conhecido, mas também tão desconhecido. Digo isso porque já foi aqui até dito de forma introdutória, as pessoas confundem, né, este grande e abrangente sistema chamado calvinismo como sendo apenas aqueles 5 conhecidos pontos, né, do sistema de salvação, daquilo que nós chamamos de soteriologia. Mas como veremos, existe um aspecto unificador que não só implica nessa questão da salvação, mas também em todas as outras esferas da vida pública, né? Como arte, governo, política e tantas outras coisas. Então, o desejo do nosso coração, é que você hoje nos dê a mão e se permita a caminhar conosco para aquilo que nós chamamos de outros cômodos, né, da teologia reformada. Faço isso em provocação a um livro que trabalha justamente essa temática, né? Geralmente nós entramos à teologia reformada pela soteriologia. Só que é algo tão encantador que às vezes nós insistimos em permanecer nesse cômodo e não conhecer o restante da casa, da residência. E hoje o convite é justamente isso, que você passeie e transite conosco nos outros cômodos e se encante ainda mais com esse sistema tão abrangente e importante.
Boa tarde aí aos nossos ouvintes, aos meus irmãos aqui da mesa. Naruzi hoje veio menos emergente, vocês perceberam, né? Eu espero que o próximo programa ele já esteja com roupa de pastor, né? É para equilibrar um pouquinho, é muita teologia. Excelente. Que bom que você admite que aqui há alta teologia e aí é a baixa teologia. Ao lado de cada mesa, né? Mas eu estou muito alegre, muito feliz com esse tema. Como acredito que para todos os irmãos aqui da mesa e muitos dos nossos ouvintes, a soteriologia calvinista foi um ponto de entrada, de contato meu com a teologia reformada. Mas, como o reverendo Naruzi disse, a partir do momento que a gente começa a perceber as implicações daquilo que se estabelece como doutrina soteriológica, a gente percebe que o buraco é mais embaixo, né? Que a coisa é mais complexa, a coisa é mais interessante, as implicações e as consequências são mais profundas do que apenas aquilo que a gente entende daquela discussão antiga já, né, na internet e tudo mais, de calvinismo e arminianismo e essa parte relacionada à soteriologia. De forma geral, é muito interessante perceber como a soberania de Deus, que se aplica na salvação, se aplica também no restante da vida humana. Então, já começando aí as interações, né, o Ricardo, o concurso, o sempre número 1, a gente sentiu falta do Ricardo no programa passado, né, acho que ele não participou conosco. Ricardo coloca para mim a maior relevância do calvinismo. É aquele que conversa mais no fórum? O Ganha lá né? no XP. O Ricardo é o que está perguntando, cadê o reverendo Um abraço Naruzi? para o Ricardo. nosso... cara, é porque tem que ter a cota, né, o Naruzi é a cota teológica. Ele fala assim, para mim a maior relevância do calvinismo é a piedade de Calvino. E aí eu aproveito e faço uma citação aqui de Calvino, né? A verdadeira piedade consiste em um zelo puro e verdadeiro que ama a Deus totalmente como Pai, o reverencia verdadeiramente como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a própria morte, né? Então a gente já começa aí com a citação de Calvino. Vamos falar sobre isso então. Eu vou ler uma citação aqui do Mark Shaw, né? Naquele livro Lições de Mestre. Ele traz aí 10 insights para a edificação da igreja local. Ele cita o seguinte, a influência de Calvino se espalhou por toda a Europa. Na época de sua morte, ele havia se tornado o líder internacional da reforma e uma das figuras mais importantes na formação do pensamento do mundo moderno. Então, aqui já começa a tocar um pouco naquilo que a gente pretende tratar hoje, né? Não é uma questão só teológica, né? Um certo autor, acho que Lefebvre, ele vai falar que, na verdade, Calvino ele inaugura um novo tipo de homem, que é o homem calvinista, ou o homem reformado, né? Então, é mais ou menos isso, né, que a gente pode tratar hoje ou não? Sim. Eu acho que a importância desse tema e como ele chega para a gente é tão profundo, que eu acho que cabe a gente fazer aqui uma reflexão histórica, né? Existe um peninsular chamado Antero de Quental. Ele é um português, né? E católico, diagnosticou o seu tempo e escreveu um texto chamado A Razão da Decadência dos Povos Peninsulares. Rapaz, ele faz uma crítica grande aos jesuítas nesse texto, né? Sim. E o que é que ele faz, basicamente? Ele vai criticar a monarquia, dentre outras coisas, mas especialmente vai trabalhar a educação jesuítica, né? São as duas maiores críticas, a monarquia e a educação jesuítica. E ele vai dizer, olha, nós aqui em Portugal estávamos em pleno desenvolvimento das nossas ciências, quer sejam políticas, quer sejam sociais, as grandes navegações, nós tínhamos os melhores construtores, então eles trabalhavam com toda a parte de navegação, de construção de barcos, etc. Então a crítica vem ao tipo de influência que chegou nos povos peninsulares, que fez com que esses povos pausassem, e eu ouso dizer que até parassem o processo evolutivo como ele vinha acontecendo. O que acontece? Quando a gente estuda a reforma protestante do século XVI, nós conhecemos muito bem o que estava acontecendo ali, o caldo cultural, teológico que estava acontecendo ali, e lembramos daquele movimento chamado movimento ad fontes, que é o retorno às fontes, né? O calvinismo ele surge em meio a
volta um retorno ao estudo dos textos originais. Então, para deixar o nosso ouvinte ciente do que a gente está falando, eu não vou ler Platão, os comentaristas de Platão. Eu vou voltar para ler o que Platão realmente escreveu. Isso foi aplicado à Bíblia. Então, eu não vou ler bulas papais ou coisa do gênero. Eu vou ler o texto sagrado, né? Eu vou ler a Bíblia em seu original. Então, veja, quando a reforma eclode, o que é que está acontecendo ali? A parte de estudos e pesquisa está sendo amplamente defendida nos países reformados. Olha, vamos ensinar o povo a ler, vamos construir escolas para as pessoas lerem a palavra de Deus e aprenderem a sua língua mãe. O movimento Ad Fontes, que estimula a pesquisa, então eu não vou ler comentários sobre textos importantes, antigos, eu vou até estes textos e vou me apropriar deles. A noção que é trazida pela própria reforma de fazer tudo para a glória de Deus. E isso fez com que os países que se apropriassem desse tipo de coisa, que é fruto do entendimento calvinista da realidade, tivessem um avanço cultural tremendo. Você imagina, eu não vou trabalhar porque tem um gerente, tem um chefe me olhando. Eu trabalho porque a minha vocação é servir a Deus como o melhor sapateiro, como a melhor enfermeira, como quer que seja. Então, que tipo de gente estava sendo produzida nos rincões onde a reforma chegou? Gente pensante, que aprendeu a ler, que estava sendo estimulada a pesquisar, que estava sendo ensinada a fazer todas as coisas para a glória de Deus, e isso trouxe um impacto sociológico, político, cultural, que fica registrado na história da mentalidade. Né? Obviamente isso com uma grande base teológica que estava norteando todo esse processo de progresso, literalmente. E aí o que acontece? Como é que isso chega para a gente aqui no Brasil? Por isso que eu citei um Antero de Quental, que faz a análise do povo dele. Qual foi a principal medida para combater a reforma protestante? A contra-reforma. E a principal medida da contra-reforma? O Concílio de Trento estabeleceu uma ordem que era outrora monástica, que eram os jesuítas, né, a ordem de Inácio de Loyola, para que saísse e cuidasse do ensino. E este ensino, como assim cuidar do ensino? Não vamos deixar esse ensino reformado, essa liberdade de pensar, de pesquisar, de fazer as coisas para a glória de Deus, de entender a importância da Bíblia Sagrada. Não vamos deixar isso aqui chegar nos nossos países, aqui em Portugal, Espanha, na França chegou, mas teve lá a noite de São Bartolomeu, em que os calvinistas foram todos mortos, né, o partido Huguenote. Então qual é o problema? Enquanto os países reformados estavam ali com essa efervescência e progresso, os países católicos tomaram a decisão, esse ensino não chega aqui. E isso impacta completamente a cultura deles. Então, existia um Index Prohibitorum, que era uma lista de livros proibidos, que não podiam ser acessados em livros. O Ratio Studiorum, que é uma espécie de currículo. Você fala assim, só pode estudar isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o que acontece? Então, vamos trazer isso para o Brasil. Veja a diferença do processo colonizador dos Estados Unidos, que é uma colonização de quê? Povoamento, não é? Levando uma fé bíblica reformada. Que, em sua maioria, foi por um exílio religioso, né? Exato. Assim. Agora veja a nossa civilização. A gente vem de quê? De Portugal, que passou por esse processo de proibição, de pesquisa, de livro, de leitura, adotou o método jesuítico criticado pelos próprios portugueses. E aqui, quando chegam aqui os portugueses, eles vão mandar a cartinha para... Cartinha é a forma de falar, né? Vão mandar recado para o imperador, estamos alfabetizando os índios, etc. E a gente sabe, ensinando o índio a escrever com a varetinha no chão, ABC, dizendo que eles estavam... E com a colonização de exploração. E a gente chega hoje e vê a diferença cultural. E eu acho que essa é uma grande questão, né? A gente está saindo um pouquinho do aspecto teológico do calvinismo hoje, para mostrar como o aspecto teológico foi importante para dar sedimentação para a cultura e para tudo que é produzido a partir daí. O que é muito interessante. Eu só para não esquecer, Antero de Quental, tem hora que ele fala assim, onde é que estão os nossos Camões? Exato. Ele questiona que o atraso do catolicismo romano na vida dos portugueses influenciou no atraso de fato. Por exemplo, ele vai falar da questão do trabalho, né? Ele fala assim, enquanto acho que na Holanda, que ele cita,
Lá eles são remunerados, a mão de obra é remunerada, eles trabalham com afinco. Lá, nas nossas colônias, os índios fazem, que depois é a mão de obra escrava negra, né? Eles fazem... Desenhos no chão. não, e não só isso, eles fazem... Tá faltando o termo agora. Manufatura. Não, eles se juntam, cara, pra protestar, homem. Nossa, deu um... Protesto. Não é boicote, não. Eles fazem, eles se insurgem, eles usam um termo lá que eu não tô Greve. lembrando agora. Não seria greve, seria outra coisa. Mas eles faziam, cara, ele dizia que aquilo estava atrasando a economia portuguesa. E aí eu tava procurando aqui para ver se eu achava fácil, e tem um sociólogo brasileiro, Carlos alguma coisa, que ele compareceu de frente com o Gabi, e Sim. perguntaram qual era o motivo do atraso brasileiro, principalmente educacional. Ele falou assim, a nossa matriz colonial. Exatamente. Porque nos países que foram colonizados por reformadores, a educação era para todos os povos. Só que onde é que às vezes há vamos dizer assim, um lapso na crítica sociológica que é feita a partir daí, porque se desconsidera o aspecto teológico que permitiu com que essas mudanças culturais fossem tomadas, que são as noções que estão aqui, que você vai poder ter contato. Só para nossos falar, ouvintes esse livro perceberem. são 6 palestras, tá? São 6 palestras proferidas pelo Kuyper, onde ele vai aprofundar nesse tema do calvinismo. Paulo, Então, desculpa. E isso é muito importante para a gente considerar, até quando nós pensamos no desenvolvimento teológico brasileiro, né? O reverendo Heber Júnior tem uma palestra que faz parte de uma aula que ele dá no mestrado no Andrew Jumper sobre Introdução à Teologia Reformada, que ele vai destacar algo que eu não tinha percebido ainda, que mesmo que a nossa igreja, que é que é a maior denominação reformada no Brasil hoje, já esteja aqui há mais de 150, 160 anos... Me permite um parênteses pequenininho. Vai lá. O papel da IPB, mundialmente falando, como igreja reformada, hoje nós podemos, assim, sem dificuldade, sem medo de errar, dizer que é a principal denominação reformada Sim. no mundo. Porque, veja, isso se refletiu, inclusive, quando nós temos na Fraternidade Mundial Reformada um moderador, né, um presidente que é brasileiro. Porque isso representou o aumento da IPB. Então, vamos dizer assim, a responsabilidade que está sobre nós como denominação reformada, como Igreja Presbiteriana do Brasil, é muito grande. A PCA fica olhando para a gente, para ver o que é que a gente está decidindo, o que é que a gente está tratando, quais são as temáticas que nós estamos discutindo na nossa igreja irmã. Então, é muita responsabilidade. Sim, mas e aí, nesse sentido, há uma diferença muito grande entre o presbiterianismo lá e aqui. Lá, eles tiveram um tempo de maturação teológica e eles já vieram com uma carga teológica muito grande. Aqui, nós estamos num país que é majoritariamente de cultura católica, jesuíta, né? Porque quem chegou para educar os índios e catequizar foram os jesuítas. Se a gente estuda a história da cidade de São Paulo, ela está muito ligada com os jesuítas, né? O colégio... Abraçada, né? Isso. Surge junto. E aí, quando a IPB chegou, ela veio com... o reverendo Weber vai chamar de referenciais mistos, né? Tanto que as obras teológicas que nós temos hoje, que são antigas, elas têm data de publicação muito recente. Eu estava dando uma olhada aqui. O calvinismo foi lançado pela primeira vez aqui no Brasil em 2002. Então tem pouco tempo. Então eu acredito que é muito normal que a gente ainda esteja desenvolvendo esses outros aspectos de um homem calvinista dentro da IPB e dentro do mundo reformado aqui no Brasil, por mais que com o crescimento da Igreja Reformada a gente tenha sido alçado a essa posição de referencial por conta da decadência das denominações reformadas Mundialmente falando. Não estou falando decadência fazendo juízo de valor sobre os nossos irmãos lá de fora, mas por movimentos sociais e tudo mais diversos que têm acontecido. Mas nós estamos nessa fase de maturação ainda. Então é muito comum que esses temas que nós estamos tratando aqui não estejam no radar das pessoas, dos membros das nossas igrejas, das pessoas que estão conhecendo teologia reformada, e é muito ruim que elas parem na soteriologia. Então eu julgo que essa série de programas que nós vamos ter são muito importantes para a gente, pelo menos, dar esse gostinho para que as pessoas investiguem mais e percebam que essa doutrina soteriológica maravilhosa da soberania de Deus, ela tem consequências para a vida, ela tem consequências para como nós nos relacionamos. Isso é o que Kuyper define no primeiro capítulo, né? Com Deus, com o outro e com o mundo que Deus criou. E isso é importantíssimo. Antes de passar para o Naru, desculpa, À vontade. o nome é sociólogo e cientista político, né?
É Alberto Carlos Almeida. Esse programa foi de 2013 e uma das falas ele diz isso, que o motivo do Brasil, a corrupção no Brasil de tudo, é a nossa matriz colonial. Se fôssemos colonizados por reformados, a educação seria diferente. Por exemplo, ele fala, os católicos tinham como premissa educar as elites e educar os homens, que ocupariam papel na elite, né? Enquanto os reformados educavam homens e mulheres de todas as classes sociais. São cosmovisões completamente antagônicas, diferentes. Deixa eu ler algumas citações aqui, aí eu passo para o Naruso. Por exemplo, Rousseau, ele vai escrever muito sobre Calvino, né? Aqui no Contrato Social, vai dizer o seguinte: os que consideram Calvino somente um teólogo não conhecem bem a extensão de seu gênio. A redação de nossos sábios editos, da qual participou ativamente, honra-o tanto quanto sua instituição. Está falando aqui das institutas, né? Qualquer que seja a revolução que o tempo possa trazer a nosso culto, enquanto o amor à pátria e à liberdade não se extinguir entre nós, jamais a memória desse grande homem deixará de ser abençoada. Aí depois nós temos a próxima citação, que é a citação do Alzer, né? Que ele vai dizer o seguinte, Calvino bem poderia ser o nome de uma doutrina, que vai depois se tornar calvinismo, né? Aqui foi escrito muito tempo atrás. Um sistema organizado de ideias que parecem existir independentemente de seu criador. Desde o surgimento da instituição, em 1536, falando das institutas, somente é possível falar de calvinismo. E depois nós vamos ter, eu tinha feito a citação colocando o Lefebvre, na verdade é o Émile Leonard, né? Ele vai dizer o seguinte: o maior êxito de Calvino consiste sem apreensão que ele forjou em Genebra o novo tipo de homem, o reformado, e em Genebra esboçou o que viria a chegar a ser a civilização moderna. Então ele vai colocar inclusive que a era moderna, né, como nós conhecemos, ele em Genebra surge por causa do calvinismo. Então eles vão trazer várias coisas, mais uma vez. A gente tende a atrelar Calvino à questão soteriológica, mas é muito além de 5 pontos, como a gente diz no tema de hoje. Bom, vamos lá, eu acho que uma das grandes contribuições desse sistema abrangente, né, que nós estamos tratando o calvinismo, é a mudança epistemológica que ela trouxe. Porque antes do calvinismo como um todo, nós tínhamos como proprietários do conhecimento quem? A Igreja Católica Apostólica Romana. O calvinismo, pelo seu princípio religioso, que inclusive princípio esse que vai dar base ou fundamento para esse sistema abrangente, né, que é a soberania de Deus, ou seja, um Deus que não só governa, mas governa de forma previsível, porque não pode negar a si mesmo, isso vai fundamentar um novo tipo de conhecimento, inclusive o conhecimento chamado conhecimento científico. Sim. E é justamente por isso que nós insistimos em dizer que o calvinismo ele é muito maior do que aquilo que nós reduzimos aos aspectos soteriológicos. Eu vou parafrasear aqui, tentando trazer a essência do livro, né, até para que gere curiosidade em você. O autor aqui vai trabalhar mais ou menos a ideia de que o calvinismo é um sistema de vida. E por quê? Porque nasce de um princípio religioso central. Esse princípio religioso central, que é Deus é soberano e governa sobre todas as esferas da existência, vai redefinir integralmente a nossa relação com Deus e com o mundo. Perceba como isso aqui é profundo, né? E a partir desta nova relação entre Criador soberano e criaturas, essa crença vai reorganizar de modo todo coerente as demais esferas da existência. Então, ele vai, por exemplo, dizer que esta crença na soberania absoluta de Deus vai organizar como é que nós manifestamos a nossa fé, inclusive no momento do culto. Ou seja, se Deus é soberano, ele é quem orienta como nós expressamos a nossa fé. Ele vai também ordenar toda a estrutura daquilo que chamamos ser a sistematização da nossa teologia. Perceba que nós não teremos pontas soltas, por isso que é um sistema abrangente e coerente. E não só isso, é justamente esta crença ou essa percepção orientadora religiosa que vai governar a nossa vida prática nas mais diversas esferas. A gente conhece muito aquela frase, né, famosa que ele diz, né, que não há nenhum centímetro ou milímetro sequer dessa existência que Cristo não clame meu. É meu. Ou seja, se existe de fato um Deus que governa soberanamente sobre todas as esferas, o que nós temos que fazer enquanto vice-regentes desse reino?
se abster da cultura, se abster da ciência, se abster da produção de conhecimento? De forma alguma. Perceba que é justamente esta percepção religiosa que vai nortear não só a teologia, como a própria vida pública. Então, eu já lanço aqui um desafio aos nossos ouvintes, é que deixemos como bons homens calvinistas, ou seja, aquele homem que é formado pela clara concepção, percepção, por aquilo que um autor que é muito controverso no meio também reformado vai dizer, né, de ideia sensível, Tim Keller, deixemos que essa ideia sensível, essa percepção clara, sensorial, molde a nossa vida. Deixemos de ser apenas consumidores e sim, passemos a ser produtores, pessoas que produzem conhecimento para a glória de Deus. Porque se olharmos o conhecimento hoje, a última coisa que ela visa é enaltecer a glória de Deus. Ela visa, talvez, aspectos comerciais, aspectos materiais, aspectos meramente monetários. Mas nós estamos falando de um verdadeiro homem calvinista, aquele que nasce, que emerge desta clara consciência de um Deus soberano. Nós não podemos sucumbir a este novo ideal, mas sim voltar, como foi bem dito, às origens da nossa tradição, cuja a própria origem é a Santa e Sagrada Escritura. Sim, e nesse sentido, o autor faz uma qualificação muito importante no início do livro dele, né? Que eu acho que é importante para os nossos próximos programas também. Todas as vezes vocês ouvirem a gente falar de calvinismo, a gente não está mais falando de doutrina de 5 pontos do calvinismo. Deixa eu mandar um abraço para o Ismael. Ismael, eu te amo, meu irmão. Ele está dizendo que ele ainda é meu amigo. Eu te amo, querido. Você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Ismael, não espera o Naruto te mandar mensagem, porque ele não está mais usando o WhatsApp, cara. A gente liga, ele não atende. Faz chamada de vídeo, ele não aceita. Manda mensagem, ele não responde. Eu liguei pra ele essa semana, ele me atendeu. Não foi? Depois de 3 tentativas, mas atendeu. Tá. Mas de primeiro ele nunca atende. Agora, se ele precisar de uma coisa minha, ele liga pra mim. Se ele precisar de uma ajuda, aí ele liga. É isso mesmo. Fala aí. Não, sim, ele faz essa distinção, porque ele vai, se eu não me engano, falar que ele não tá falando do calvinismo daquela forma sectária, né? Que é quando nós somos acusados de ser calvinistas. Ele trabalha 4 tipos, né, de concepção. Que continua acontecendo, né? A gente ainda é acusado de calvinista como se fosse uma ofensa. Fulano é calvinista. Só queria lembrar os nossos irmãos que não são calvinistas, que quando vocês chamam a gente de calvinista, a gente fica feliz. A gente não fica triste, não. É verdade. A gente fica alegre, feliz pelo reconhecimento. Mas ele também não está falando de um calvinismo denominacional. Sim. E aí no livro ele cita, se eu não me engano, Spurgeon e os metodistas, né? Que eram Spurgeon, por exemplo, se identificava como um batista calvinista, e aí tinha os metodistas calvinistas, e também não está falando de uma expressão, eu esqueci o doutrinária, termo. Doutrinária, né? isso que é os 5 pontos. Mas ele está tratando do calvinismo como exatamente essa extrapolação que nós estamos tratando aqui, daquilo que começa com a salvação do homem, mas vai além, tendo a soberania de Deus como princípio central, o senhorio de Cristo. E aí nas palestras de Stone, né, que é onde Kuyper dá essas palestras, eu acho que é o pontapé inicial desse novo movimento do calvinismo, de começar a perceber quais foram essas consequências das doutrinas da graça. Das grandes doutrinas da graça, que falam da soberania de Deus, da necessidade do homem de se submeter ao Senhor e de viver debaixo do senhorio desse Cristo. Então, eu sei que como as discussões da internet elas são majoritariamente sobre soteriologia, que é esse calvinismo que ele vai chamar denominacional, né? Não é denominacional. Teológico, isso, doutrinário. Aqui não é o que a gente está falando. Nós estamos falando daquilo que acontece depois que você chegou a essas consequências e a essa conclusão. O Leonhard ainda diz o seguinte aqui, ó. Uma das grandes leis do mundo moderno foi e ainda é a especialização. Parece que é um tema recente, né? A questão da especialização. Por que Calvino defendia a especialização? Porque ele entendia que o trabalho é vocação, Deus nos dá dons, e nós temos que ser o melhor naquilo que ele nos chamou. A ideia de um faz-tudo, de um cara que consegue fazer qualquer coisa, não era bem vista por Calvino. E não era bem vista em Genebra. Então ele entendia que o cara ele foi vocacionado para fazer algo, ele tinha que se especializar. Aí ele vai concluir, o Leonhard, vai dizer assim, ó, por isso Calvino tem sido, no domínio econômico, a origem do mundo moderno. Alguns vão até colocar ele como o pai do capitalismo, né? Essa ideia de... Mas não, é porque ele traz grandes leis. Depois eu vou até listar algumas das reformas que ele faz
lá em Genebra, talvez uma das principais da reforma educacional, mas ele tinha ideias bem à frente que hoje se discute como se fossem coisas novas, e Calvino ali já no século XVI já estruturava Genebra naquele pensamento calvinista, né? Vamos fazer a primeira rodada, a gente está com meia hora de programa, vamos fazer a primeira rodada no chat? Vamos lá. Temos aqui hoje muita participação, né? Para todos os gostos, estilos e públicos, né? Mas quero começar aqui mandando um abraço ao Ricardo, né? Que sempre está conosco aqui. A Nadime, a Alana Carla, que inclusive tem interagido bastante aqui conosco. O Jason, acho que é isso. Caio Teixeira, Paulo Moura, Jonatas Falcanieri, é parente? Meu irmão. Ah, o seu irmão, um grande abraço. O reverendo Ismael, né, já foi aqui citado carinhosamente. Temos aqui também o Davi Vitor, Maicon Fira, acho que é isso. Várias perguntas, inclusive aproveitar aqui para deixar um abraço ao Daniel Campos, né? Ele disse que está em retorno hoje no seminário presbiteriano. Lá do Nordeste, né? O de Teresina, onde Lessa foi professor. Isso, e pedindo que a gente deixe aqui carinhosamente um abraço aos alunos, aos familiares e também aos professores. Então, fica aqui o nosso abraço. Os seminários estão retornando. Hoje nós teremos o culto de abertura do ano letivo do JMC, vai ser lá na Igreja Presbiteriana da Lapa. Quem estiver aqui para São Paulo puder lá comparecer, será muito bem-vindo. E aí, segunda, recomeçam as aulas do JMC, Teresina também, o retorno aí das famílias. Um abraço a todos os seminaristas e familiares aí de seminaristas do Seminário de Teresina, é que eu estendo a todos os nossos seminários, né, que estão ou retornando às aulas, aqueles que já são antigos nas casas de profetas, né, ou aqueles que estão iniciando agora, estão iniciando os seus estudos. Seja muito bem-vindo aos seminários da IPB e que seja um tempo de muito crescimento para a sua vida. Tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez a gente possa tentar respondê-la, né? Estava procurando aqui, é do Ricardo. Ele faz uma pergunta no seguinte sentido. Qual a relação de Calvino ou do próprio calvinismo com o capitalismo? Já que nós estamos falando de um sistema abrangente, né? Calvino ele teve que lidar com a questão financeira em Genebra. Em que sentido, né? Alguns se perguntavam, mas pode um rico ir para o céu? É impossível um rico ir para o céu, né? Ele vai explicar aquela passagem, né? No sentido de que aqueles que têm amor ao dinheiro, esses têm um outro senhor, né? E aí ele vai trazer qual é o motivo do acúmulo, não de capital pelo capital, mas qual é o motivo de trabalhar e termos recursos. Ele diz que o trabalho precisa glorificar o Senhor, e ele serve para não apenas a glória de Deus, mas o nosso sustento necessário, o sustento dos nossos familiares e o amparo aos necessitados. Alguém, inclusive, já está falando aqui sobre a questão do trabalho de assistência, né? Então ele entendia que o dinheiro ele tinha esse propósito, suprir as necessidades familiares daquele que trabalha e também suprir aqueles que mais carentes, mais necessitados, que precisavam de auxílio. E aí ele começa então a trazer para a visão financeira o sentido de que eu vou trabalhar o máximo possível, Deus vai me abençoar o máximo possível, para que eu possa abençoar outras pessoas, a minha família e os demais. E aí não é incomum alguém chegar e colocar na conta dele o capitalismo. Lembrando que é um anacronismo, né? Porque quando a gente fala de capitalismo, qual capitalismo? Os estudiosos aí da economia vão dividir o capitalismo em diversas fases. Que o Weber que vai dar vai ligar, né, ao Calvino. Outra coisa também, eu já vi gente dizendo que Calvino é o pai do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade. Então, assim, os caras não conhecem, cara. Né? Os caras nunca leram o Calvino. Você leu o que de Calvino? O cara nunca leu o Calvino. Eu acho que é um baita de um anacronismo, sim, né? Sim. A concepção contemporânea de capitalismo, a gente voltar e perguntar se é esse capitalismo que Calvino, por exemplo, defendia. Não, precisamos entender que existia uma mudança econômica acontecendo e que, naqueles períodos, a Igreja Católica condenava todo e qualquer tipo de remuneração, de lucro, melhor dizendo, né? Advindo do seu trabalho. E isso tinha motivos escusos, tu tinha que pregar católica, exato, né? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa fazer um recorte histórico, né? Que Calvino, se for no capitalismo de hoje, com as suas motivações, não. Agora, se nós pensarmos naquela questão de que o homem vocacionado, e toda vocação é algo dado por Deus, seja para aquela esfera tida como religiosa ou como para a esfera secular, tudo é dom de Deus e para a glória de Deus, sim, é importante a gente fazer essa distinção, né? E aqui a questão dos necessitados, eu vou abrir para os demais também, mas a questão dos necessitados, Narus, é importante perceber, por exemplo, que muita gente começou a migrar para Genebra. Genebra se torna uma cidade estruturada, uma cidade, principalmente aqueles que estavam fugindo da perseguição católica. Que inclusive os diáconos de Calvino faziam um trabalho ali
invejável, sim, né? sim, local, na região toda. E não eram bem vistos, aqueles que viviam pedidos na rua não era bem visto. O que é que eles faziam? Eles davam condições, recursos, treinamento para que aquela pessoa tivesse uma fonte de renda. E se com toda essa ajuda a pessoa não desenvolvesse, quisesse ficar largado, sugando do Estado, né, como é hoje, aquele cara era convidado a deixar Genebra. Sim. Não é que os pobres eram expulsos lá, eles tinham a oportunidade de ter uma mudança de vida. Você tinha ressignificações, nós vamos ter, por exemplo, os mercenários, né, que em Genebra não tem mais papel, tem que achar outra função para eles. Você vai ter, por exemplo, até mesmo a questão do ouro que era usado para fazer as estátuas, agora eles são direcionados para os relógios suíços que são conhecidos, então você tem toda essa mudança social em Genebra. E os necessitados eram isso, né? Por exemplo, eles eram assistidos, aqueles que tinham condição e precisavam contar com o dinheiro de Genebra, eles devolviam com a correção monetária para que os que não tivessem condição e pegassem o dinheiro e não pudessem devolver, eles não tivessem essa obrigação. Então tem várias coisas. É porque a gente teria que ter uns 3 programas para ir Eu listando. acho que toma-se lá a obra de Weber, e que não fez uma leitura correta do calvinismo, de Calvino, dos puritanos, e gera-se a ética protestante e o espírito capitalismo. Né? Ele já chega para avaliar com uma visão negativa, né? Não, e a gente tem 4 acadêmicos aqui. A forma dele de citar Calvino não seria aceitar a academia de forma alguma. Ele não vai nas fontes primárias. É complicado. Ele cita alguém que falou de Calvino. É complicadíssimo. Então, Eu acho que na minha primeira graduação em administração, aí apareceu um professor lá, doutor, fazendo uma crítica a Calvino. Eu perguntei, o senhor já leu alguma obra dele? O senhor já leu os institutos? Algum comentário? Isso que é dito aqui não corrobora com a verdade. E só voltando um pouquinho na nossa conversa aqui, argumentação, quando perguntarem a respeito dessa visão econômica de Calvino, 2 palavras principais. Viver simples, ele vai usar o termo frugalidade, uma vida frugal. Viver simples e poupar. Poupar para quê? Para ajudar um familiar, ajudar o necessitado, pobre, a viúva, né? Para ajudar na sua igreja. Então, as críticas que são feitas nesta relação aí são completamente equivocadas. Ronix, só um minutinho. Ronix, abre o site da nossa editora, deixa aí no ponto, aí você põe na busca Calvino, só para mostrar alguns livros da nossa editora escritos por Calvino ou mencionando aquilo que Calvino escreveu. Quando você lê Calvino, seja seus comentários bíblicos ou as institutas, especialmente os comentários bíblicos sobre alguns textos que vão falar sobre essa questão financeira e tudo mais, fica muito claro que essa visão consumista desse capitalismo moderno não tem nada a ver com aquilo que ele defendia. Eu lembro que uma das... Eu não lembro exatamente o texto, mas é um texto do Evangelho que eu estava vendo um comentário dele naquele Harmonia dos Evangelhos, que ele vai usar na tradução exatamente esse termo, da frugalidade, de nós vivermos uma vida não pelo consumo, mas consumirmos apenas aquilo que é necessário para que nós possamos glorificar a Deus. Calvino não via com bons olhos aquele que tinha 2 empregos. Aquele que, por exemplo, era costume naquele dia que trabalhava enquanto tinha sol. Enquanto tem luz, eu vou trabalhar. Um cara trabalhar à noite para ter mais dinheiro para ele, não era bem visto. Ele entendia que o cara tinha que trabalhar o necessário para dar o sustento necessário à sua família e ter tempo com a família. Então, assim, Calvino ele traz ideias que são bíblicas. Ele pega conceitos bíblicos e por exemplo, o cara acumular recursos por acumular, Calvino não vinha com bons olhos isso. Até a própria fala do lucro, né? O Calvino também não via com bons olhos esse lucro excessivo, exacerbado. Tem alguma coisa justa, né? Vamos mostrar só alguns livros aqui, tá? Eu não sei, tá projetando a tela para eles, Ronix? Só para vocês poderem ver, nós temos muitos livros na nossa editora. Eu queria chamar a atenção para uma primeira coleção, que é a primeira que está aparecendo aí, que é Calvino e vários assuntos, tá? São textos organizados. Quem sabe um dia a gente se dedique a esses livros, tá? Por exemplo, Calvino e a cultura, Calvino e o
disse. Mentira. Cuidar das coisas criadas, né? Sim. Aí você É tem, por divertido. exemplo, com Calvino no Teatro de Deus, né, do Piper, esse Calvino 500 anos do grande Dr. Hermes Maia, a maior autoridade em calvinismo no Brasil e talvez até no mundo, é um dos grandes Ele do pode mundo. ser contado entre os maiores Esse livro aí, ele foi nos 500 anos do Calvino, nossa, ele faz, tem um que não é da nossa editora, eu não vou divulgar não, mas ele é muito bom também sobre Calvino. Tá, tem vários, quantos livros? Idolatria Calvino, gente. Ele é o maior sistematizador da reforma. Se você pegar lá o compêndio reformado, são os escritos que foram escritos durante a reforma, toda a produção teológica, brincando 70%, 80% são escritos de Calvino. Eu fazia até uma citação aqui, o Freve, né? Só o Daniel Campos está dizendo que ficou mudo quando abriu a tela do site da editora. Estão ouvindo? Já estão ouvindo, né? Fechou. Tá. Ó, por exemplo, Fechou. o Lucien Freve, Lefebvre vai falar assim, ó. Essencial é que talvez a grande obra de Calvino não foi redigir livros, pronunciar sermões, formular e defender dogmas. Foi educar homens. Calvino criou, forjou, moldou um tipo humano que você pode ou não gostar, como o Naruse, por exemplo, com o qual se pode ou não sentir afinidades. Como ele se constitui como um dos fermentos do nosso mundo e não somente da nossa França. Calvino criou um tipo de homem, o calvinista. A citação não tinha sido errada porque O Emílio Leonardo. eles pensam a mesma coisa, né, nesse ponto. Então é isso. Vários livros aí, outros são de outros comentários, mas nossa editora, as institutas, né, elas estão inclusive também com valor promocional aí e outros livros importantíssimos aí para quem quiser se aprofundar na teologia de Calvino. Isso é uma grande bênção, Samuel. Você poder olhar agora e ver a quantidade de livros de autoria de Calvino à nossa disposição na nossa língua materna, né? Sim. No vulgar. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo mesmo, quando lá pelos idos de 2006 é que nós tivemos aqui aquela primeira edição das Institutas em português na segunda tradução, porque a primeira tradução estava em que nós tínhamos em português, estava em um português bem erudito, que era bem difícil de você ler, e antes, para os pastores reformados terem acesso, aqueles que não conheciam inglês, era complicado para ler, porque não sabiam inglês. E alguns tentavam ler em espanhol, estou dizendo isso é recente. Da Felire, né? Recente, então tinham que pedir para a Felire e vinha aquele kit de livros. Chegava por correio, Chegava né? por correio, porque a gente não tinha acesso à literatura de João Calvino em português. E hoje, graças a Deus, não só a editora Cultura Cristã, mas diversas outras outras estão editoras também. produzindo, Eu tenho todas as institutas em português. As em português eu não vou para os outros idiomas, é porque o cara não acaba de... Mas todas em português eu tenho da mais antiga à mais nova. E aí, além da nossa editora, tem outras editoras também que lançaram, né? Talvez a mais fácil eu vou citar essa, porque não é... Unifesp? A da Unesp, né? Unesp. O da Unesp perdão. eu acho que é a linguagem mais fácil, né? Eu acho que perde um pouco, fica pobre o texto, comparado com a riqueza que os outros têm. Mas ele é fácil. Eu comprei ele no lançamento, eu paguei R$90, Tava uns 2 bem tomos. acessível. Eram 2 tomos por R$90, eu Eles comprei os lançaram dois. um preço bem acessível. Hoje eu nem sei quanto é que tá custando. E eu acho que foi uma grande questão aí. A questão do preço inicial foi um preço bem elevado. Meus irmãos, tem uma frase que, para muitos, ela é não só indigesta, mas soa arrogante. Mas eu gostaria que os irmãos me ajudassem nessa compreensão, até para que os nossos ouvintes, talvez, fossem orientados no que, de fato, essa frase quer dizer, né? Que ela diz mais ou menos assim, não há cristianismo fora do calvinismo, né? Acho que vocês conhecem bem essa frase ou não? Referindo-se justamente a esse sistema abrangente. Vocês têm algo a contribuir nesse sentido? Acho que é porque assim, o Calvino, Ou discordam disso, o Calvino, né? e o calvinismo apanharam muito da Igreja Católica, porque era a grande força que contrapunha a teologia católica romana. E aí eu vejo até alguns arminianos pegando carona com os católicos, e eles esquecem só uma coisa: um dia, se deixar de existir calvinista, o próximo da lista seriam os arminianos, que os católicos romanos não querem oposição teológica, né? Mas assim, talvez dentro desse conceito explicar que Calvino talvez seja aquele que melhor sistematize ou melhor explique um estilo de vida cristão. Talvez dentro Coerente disso. com a própria revelação, né? Na verdade, acho a que... gente ouve coisas assim, desculpa, irmãos, tipo, eu sou de Jesus, eu não sou de Calvino. Eu sou cristão e não calvinista. Então, é importante lembrar que nós cremos e gostamos
dos escritos de Calvino, cremos que o que ele escreveu é proveitoso, é bom para a nossa igreja, porque ele retorna às Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática. Nós não vivemos por aquilo que Calvino, da cabeça dele, disse Sim. ou escreveu. Até porque Calvino é homem, se equivocou historicamente e teologicamente em alguns momentos, e nós não precisamos, obviamente, seguir Calvino em si como pessoa. Nós valorizamos o legado de Calvino no momento em que ele resgatou as grandes doutrinas da graça em tudo aquilo que era marcado como o problema histórico da igreja, que durante séculos se afastou mais e mais do evangelho e dessas doutrinas. Não, assim, normalmente você vai ver a estipe do cara que tá falando, vocês idolatram Calvino. O cara curte e segue aí os coaches hoje em dia, idolatra os caras, fica lá de tiete nesses eventos. É um cara que chega, por exemplo, fica idolatrando o teólogo brasileiro hoje em dia, idolatrando mesmo. Inclusive quando esse cara tá ensinando coisa errada. Gosta de pastor até que é menor de idade. Deu pra pegar a referência? Então assim, o cara vem falar um negócio desse. Eu dei aula num seminário de outra denominação, na cadeira de teologia sistemática. E aí nós entramos em teologia contemporânea, para entender a teologia contemporânea, que é uma resposta negativa à teologia da reforma, você tem que entender a teologia da reforma. E para entender a teologia da reforma, você tem que entender a teologia dos pais da igreja. Quando eu fui começar a dar aula, os caras eram terceiro, quartanistas, que já é uma das últimas matérias na grade lá desse seminário. Eles não conheciam a teologia dos pais da igreja. E aí eu tive que passar 2 meses, por meio de aulas e de simpósios, fazendo os caras entender o que era a teologia dos pais da igreja. E aí começou, e eu lembro que no começo dessas exposições, quando a gente chegou na teologia da reforma, aí eu falei assim, gente, só para eu entender onde eu estou pisando, quem é que pensa aqui de forma mais calvinista, de forma mais arminiana, eu até prefiro mais o termo monergista, né, e sinergista, cada um pense. E estava bem dividida a sala. Nossa, estranho, é uma mesma denominação tão dividida. Não, é nossa denominação, cada um pode pensar o que quer, beleza. E foi caminhando as aulas. Na última aula eu perguntei, gente, só para eu entender, como é que está o pensamento de vocês agora? De 20 alunos, 19 se diziam agora calvinistas, mas tinham que relutar e dizer, não consigo. Eu falei assim, mas por quê? Eu não consigo entender essa teologia. E aí eu falei assim, deixa eu te explicar então a teologia monergista, que é a mesma coisa. Eu comecei a explicar a teologia monergista. Só tirou o nome Calvino. O cara falou, é exatamente como eu penso. Eu disse, cara, desculpa, eu acabei de explicar a teologia chamada calvinista, você tem ranço com Calvino, cara. Aí tem uns que são... Há pessoas que idolatram Calvino, que são calvinodólatras. Possivelmente sim, como há. Obviamente. Mas há muito calvinofóbico aí espalhado, porque os caras têm ranço. E é um cara que, se você parar para estudar, você não vai perder nada. Porque ele traz, além da questão soteriológica, que é o que divide, causa tensão na igreja brasileira, ele traz questões profundas. Por exemplo, ele falou do homem calvinista, né? Mas a questão da literatura, as institutas inauguram a chamada prosa francesa. A questão educacional, que alguém perguntou aqui, né? Por exemplo, em 1538, lá em 12 de janeiro, né? Fez aniversário recentemente, Calvino ele elaborou aquele que é chamado do Projeto Educacional de Genebra. Essa questão educacional, né? Que justamente geria as escolas públicas, que eram gratuitas, e as universidades trazem, por exemplo, várias coisas. Citar uma delas aqui, algumas delas, né? A escola deveria ser dirigida por alguém competente e tinha que ser muito bem pago, para o cara se dedicar àquilo. Tem professor aí que vai soltar fogo se fosse assim hoje em dia. Os alunos pobres não pagam. O mestre principal deveria ter 2 auxiliares na sala de aula. Vê aí, hoje em dia são coisas revolucionárias se isso aqui acontece. As crianças deveriam estudar os princípios elementares da teologia, mas também das artes e das ciências, né? Daí você vai ter as artes liberais, vai dar início aí ao que é chamado de trívio e quadrívio, né? Você vai ter, por exemplo, a Bíblia é o fundamento de toda a aprendizagem. Então tudo partia das escrituras. Aí eu fosse listar aqui, eu não saía mais da... E para seguir na esteira, se você for para alguém que foi influenciado por Calvino, que está ali pertinho, que é o Comênios, né? E a didática Magna, você vai ver essa grande influência educacional, meninos podendo estudar numa classe com meninas juntos, o uso de figuras ilustrativas em livros, né? Nos livros e diversas outras coisas que são de origem calvinista. Se hoje mulher pode estudar no Brasil, eu agradeço às igrejas reformadas, tá? Porque
porque as igrejas católicas, inicialmente, elas não abriam para meninas estudarem. A reforma protestante traz esse aspecto, e depois as escolas católicas meio que são obrigadas a ter primeiro escola de menino, depois educação mista. Um bom livro para você aprender mais sobre isso é Os Bandeirantes da Fé, também da nossa editora. Muito bom. A gente vai falar lá da sua terra, né? A gente vai falar mais sobre esse aspecto educacional mais pra frente, em algum programa mais pra frente, quando chegar lá. Esse programa é introdutório, a gente está dando uma pincelada Mas nos temas. eu acho que o que é importante comentar sobre essa frase que o reverendo Tiago Naruz falou é porque nessa altura o que Kuyper está fazendo é comparando alguns tipos de sistema de vida. Então ele vai falar de islamismo, romanismo, modernismo, e aí ele vai falar de calvinismo. E aí ele explica por que, na opinião dele, na visão dele, o calvinismo é a melhor sistematização do que seria, a gente poderia chamar de uma cosmovisão cristã. E aí, nesse sentido, eu concordo com ele. Por quê? Porque é a única Ele vai falar do... Inclusive nasce com um presbiteriano, né? James Orr. Sim. Essa ideia de cosmovisão como sistema... James Orr, inclusive, traz um alerta importante, viu? Que tem muita gente aí entrando numa guerra e vai para essa guerra com balinha de chumbo, enquanto o outro lado usa bala de canhão. Sim. E aí não tem a mínima chance nessa guerra cultural. E a gente tem deixado aí muita gente sem boa teologia entrar numa guerra que eles não têm a mínima chance. Sim. Não, e aí ele vai falar do luteranismo e tudo mais. E aí ele explica, e eu acho que é uma boa explicação, e eu não vou dizer ipsis literis aqui, mas para provocar os nossos ouvintes para eles comprarem o livro da nossa editora e fazerem a leitura, que é um excelente livro, do porquê. E aí eu acho que essa explicação é o livro todo, do porquê ele entende que o calvinismo é a melhor sistematização de uma vida cristã bíblica. E é o que ele vai passar fazendo quando ele vai falar do relacionamento do calvinismo, que a gente poderia muito bem chamar de um cristianismo monergista, né? Com a ciência, com a religião, com a arte, com a cultura e tudo mais. Hoje a gente fala muito dessa guerra cultural, mas a gente só olha para a guerra cultural no aspecto estético dela. E aí eu acho que o alerta que o reverendo Samuel fez, que James Orr fez, que nós não conseguimos lutar uma guerra cultural, uma guerra pela cultura, se a gente não tiver uma boa teologia, se a gente não tiver uma boa interpretação da Escritura, se nós não formos piedosos. Porque senão o que a gente vai fazer é contrapor a secularização, o modernismo, pós-modernismo e qualquer outra coisa dessas maluquices que vierem, apenas com questões vazias estéticas que não fazem sentido, se não emanarem de uma mente que pensa biblicamente e teologicamente a partir da Escritura, a partir daquilo que o Senhor nos deixou como revelação e como princípio de vida. Daí a questão do Naruse, né? da questão epistemológica, né? A questão do conhecimento a partir da Escritura, né? Tem uma pergunta aqui que normalmente você vai lanchar, você gasta quanto de lanche? Depende, se eu vou sozinho, um valor, com você, o dobro. Não fala da conta que eu paguei daquela divisão injusta, não. Mas, uma média, um bom lanche você gasta quanto aqui em São Paulo? Uns R$60? Então, esse livro, gente, tá por R$35. E tem uma notícia melhor ainda. Você não come uma pizza tá com com 15% de desconto. Se for onde ele me leva pra pagar a pizza dele, não come nem um pedaço. Você que me levou naquela pizzaria, cara. E eu quis ajudar a pagar, você ficou orgulhoso, não quis. E mais, ele tá com desconto, tá? Tá por R$29,75 esse livro. Você consegue aí comprar para várias pessoas. O site tá quase todo com 15% de desconto. Uma boa oportunidade. Boa oportunidade. Aproveita, compra outros livros também. Vai ser muito importante isso para o seu crescimento. Eu acho que não voltou ainda aquela promoção do livro do dia, né? Ainda não. Eu fui na editora semana passada e o reverendo Eduardo me disse que eles trocaram um sistema. O e site eles ainda estão se adaptando para poder retornar com a promoção inclusive, do livro do dia. Se você tinha um abraço pro reverendo Eduardo, a gente estava falando com ele agora. Nós conversamos antes de chegar aqui. E ele já estava me dando bronca que eu cheguei em São Paulo e não fui visitá-lo. Daqui a pouco, reverendo, uma vou dar um benção. pulinho aí pra ti. E uma coisa importante, quem está nos acompanhando, se você tinha cadastro no site da nossa editora, você vai precisar refazer esse cadastro, tá? Mudou o sistema, então tem que refazer. Então já entra, já refaz e já compra esse livro aí já, que é um livro maravilhoso. É isso, vamos dar outra rodada. Alguém falou sobre a questão ainda social, ainda respondendo. A reforma social de Calvino, só citar alguns pontos. Assistência social aos necessitados sem discriminação de nacionalidade, porque vem muita gente de outras nações.
auxílio à saúde popular através de um programa de visita médica domiciliar. Um dia desse assim, já tem 20 anos, entendeu-se que tinha que fazer o PSF, que é o Programa Saúde da Família, porque o médico tinha que ir na casa porque conseguia prevenir mais doenças. Calvino já fazia lá atrás, já. Esforços do governo na capacitação profissional justamente para que eles tivessem como glorificar Deus por meio do trabalho e também, consequentemente, ampará-lo financeiramente a sua família. Combate ao desemprego com oferta de trabalho pelo governo. ênfase no amparo aos pobres, idosos e desamparados e luta contra a insolência do luxo em relação aos pobres. É só isso que ele fez na questão social em Genebra, dentre outras coisas. Tem uma pergunta, ainda dentro do que vocês estavam falando de educação, né? Eu acho que foi o Daniel, se não me engano. Ele pergunta se Calvino era a favor ou um defensor da escola estatal. Tá. Eu acho que, antes de responder essa porque pergunta, também é anacrônico, né, também? Mas é importante a gente considerar que há uma diferença enorme entre o que era Estado na época de Calvino e o que era Estado nos nossos dias. E eu acho que isso precisa estar na conta antes da gente responder essa pergunta. Porque se a gente dizer que sim, e eu acho que se a gente olhar para o pensamento de Calvino é a resposta mais apropriada, a gente não é uma resposta que talvez o próprio Calvino daria se ele estivesse aqui nos dias de hoje. Se ele olhasse para a realidade de hoje, ele teria uma outra leitura, né? Com certeza. Mas ele entendia que era a função, o Estado, ele servir, né? Servir como instrumento de transformação social. Lembrem, gente, Genebra tinha uma perspectiva mais teocrática do que enfim. O papel do era um outro consistório. contexto sociocultural, né? O papel do consistório. Sim. Ainda sobre reforma, só para terminar a lista Ainda aqui. sobre reforma, estão dizendo que houve uma reforma aqui na mesa devido à autoestima do reverendo Lessa. Diz o seguinte... Um aluno, né? Um aluno. Daniel, ele não é mais teu professor não, Daniel. Daniel quer fazer a média com Lessa, só fala do Lessa. Não vai dar, Daniel Campos. não vai dar nota mais pro Daniel Campos. Quer te ouvir mais e diz que você está receba com meu tanta abraço. estima que você fez algo inédito no programa. O quê? Que inclusive o reverendo Ismael concorda, que foi fazer o reverendo Samuel trocar de lugar com você. Não. Gente, aí a prova que não tá. O Naruto reproduzir isso, não tá mais no programa. Isso já tem 6 meses que eu mudei de lugar, não é, Rônico? Uns 6 meses? A mudança de lugar. Diz o reverendo Ismael o seguinte, ó. Ele nunca me deixou sentar nessa cadeira. Foi só o Lessa chegar, ele entregou a cadeira. Que maledicência. A voz da Ô, Ismael. consciência vindo aqui pra defender, fui eu que pedi, viu? Pô, o Rônico chegou Obrigado, dizendo que pra estar mais próximo da câmera, como o moderador da mesa, eu tinha que sentar aqui já tem uns meses já. Eu acho que novembro, outubro já teve essa mudança e o Ismael esteve aqui sentado nessa cadeira. Mas eu não estava nessa cadeira, então... E aí isso fica... Mas dele Eu já vou te pra dar mim do teu é uma lugar. honra sentar nessa cadeira. Mas o Lessa chegou com moral. Ó, vamos lá. Ó, Lessa é um dos fixos, tá? A gente tem fixos e rotativos aqui, né? No momento, somos todos fixos e rotativos. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, que a gente está estruturando. Tem o Ronaldo Vasconcelos também, que vai compor aí a nossa bancada aqui do Bússola, e ele não está conseguindo por causa de agendas de emprego. O Lessa já talvez também não consiga, sempre por causa da agenda dele no Mackenzie, então a gente vai revezando entre a gente. Eu só lamento, se eu pudesse deixar 4 fixos, seria eu, o Lessa, o Paulo e o Ronaldo Vasconcelos. Vamos perguntar pro público. Mas Ó. eu não vou contar. Mais itens aqui, ó. Não fala. Ele disse que eu expulsei ele da banca. Fui expulso, reverendo. Nada, Quando cara. você chegou, falaram assim, ô Paulo, não precisa vir mais não, que o Alexandre foi Lessa chegou. desconvidado, é isso? Fui desconvidado. Ô, reverendo, não falei uma coisa dessa, não. Isso é só brincadeira, gente. Ó, vamos lá. Mais coisas da reforma social, tá? Exemplo de simplicidade por parte dos reformadores, líderes públicos. Por exemplo, isso teve um caso na Suécia, eu não sei se vocês lembram. Lá na Suécia, os políticos lá andam de transporte público. Aí teve uma Você vai ver apartamento funcional. aí teve uma política... Coisa simples. Teve Quarto-sala. uma política na Suécia, uma política, eu tô falando, uma congressista, ela, por engano ou não, passou o cartão corporativo para pagar um chocolate. Ela renunciou por causa disso, tamanha vergonha que ela sentiu. Então, tudo isso já da época de Calvino, tá? Limitação dos juros nos empréstimos, a usura não era condenada, forte combate à especulação, ataque frontal à escravidão, ou seja, todos tinham que receber, né, tinham que ter mão de obra paga, combate à bebedice e à proliferação das tavernas e grande esforço na educação de todos. É só isso. E aí os caras que não conhecem Calvino ficam falando bobagem. Tem uma pergunta aqui. Eu ouvi a mim mesmo, cara. Eu pensei, será que eu estou conversando comigo mesmo? Tem uma pergunta aqui muito interessante ainda nessa área,
Eu acho que é do Daniel, foi do Daniel Campos também. O Daniel tá que tá, hein? Que é sobre o Daniel a tomou o lugar do diaconia da Ricardo IPB, hoje né? aqui, não foi? Tomou. Ele tá quase vencendo o Ricardo. O ranking aqui tá como no ranking? Vamos ver. Daniel, um abraço aí aos colegas de turma, a todos os alunos da STNE, aos colegas aí do corpo docente também. Mas ele faz uma pergunta aqui, ó. Deus O abençoe. ofício dos diáconos na atualidade, dentro da IPB, não estão focados na assistência social, somente em serviços litúrgicos. Como olhar para essa suficiência da nossa IPB? Eu acho que essa pergunta ela tem uma resposta muito mais prática do que teórica, né? Porque na teoria a junta diaconal ela tem esses dois braços, que é a manutenção da ordem do culto, que é o que majoritariamente acontece, mas também um olhar social, de cuidar dessa assistência social da igreja, não necessariamente só os diáconos, mas de ter essa preocupação. É porque eu não vou opinar muito sobre outras denominações, eu vou opinar sobre a que eu conheço, que é a que eu faço parte. Na IPB, nós temos a junta diaconal como a primeira frente. Por exemplo, você vai pegar o regimento interno da junta diaconal, que é a organização dos diáconos, diz que a primeira frente, né, o primeiro fronte na visitação dos irmãos, para ver inclusive as necessidades, são os diáconos. E aí eles alertam ao conselho e ao pastor sobre a necessidade de visitas mais específicas. Então os diáconos, eles não são... infelizmente, alguns veem diácono porteiro de igreja. Não, gente, eles têm um papel super importante na estrutura de funcionamento de uma igreja presbiteriana. Do corpo de Cristo, né? É um ofício... Há até má compreensão. Quem sabe em ocasião oportuna a gente não trate isso. Eu não sei se já algum programa tratou, né? O pessoal pensa que ser diácono é uma escadinha para ser presbítero. Sim, sim. Não, são ofícios diferentes, são dons espirituais necessários, específicos. E em Genebra, e dentro do calvinismo, os diáconos, na igreja bíblica, o diácono tem um papel fundamental. A criação do ofício diaconal vem para pacificar a igreja na questão das viúvas gentílicas. Exato. Cara, o Naruz fica só instigando aqui, ó. Só quer dizer que o Daniel. Só quer dizer que o Daniel te traiu, viu? O Daniel te abandonou aqui. Porque ele chegou. Ele disse o seguinte: o reverendo Samuel só não toca no ungido. Ou seja, se eu quiser te tirar hoje, eu te tiro. Mas o Naruz eu não posso tocar nele. Ô, Daniel, traiu já, cara, aqui o Alexandre Lessa? Pois a última vez que ele fez isso, coincidentemente, ficou 2 semanas sem participar do programa. É porque eu tive compromissos pastorais. O Naruz é mais à toa, ele consegue estar aqui sempre. Ó, sobre... diaconal foi o que foi respondido agora, né? Ou tá com delay aqui pra mim? Eles têm uma pergunta do Não, Renan Diniz aí também. Tá, o Naruz tá preocupado em insuflar aqui a massa contra a gente e não tá fazendo o papel dele, que é... Ó, o Ricardo diz assim, não estão lendo minhas colocações. Ricardo, é porque o Naruz, que é o responsável, ele não tá olhando o chat. Vamos lá, vai ler as perguntas aí do tem Ricardo. uma pergunta aqui do... eu vou ler, então, sem aquela leitura prévia, tá? O Alan Pavani. Sobre o tema do trabalho diaconal, ontem, na aula, foi levantada uma questão parecida com essa, mas com relação aos presbíteros. É correto ou suficiente que os homens não tão qualificados sejam eleitos? Às vezes a gente falava sobre isso hoje, né? Lá no cafezinho aqui no segundo andar. Que, às vezes o pessoal tem um pensamento equivocado sobre o ofício, inclusive alguns fazem plano de carreira. O cara é um excelente diácono e acham que agora vão transformar ele em presbítero, e aí o cara é um presbítero meia boca, a igreja perdeu aquele diácono que era excelente, e tem igreja que o cara vira diácono, depois vira presbítero, depois vira pastor. É meio que um plano de carreira, né? Então assim, gente, a gente vai fazer eleição de diácono na igreja, pelo menos a realidade que eu tenho visto, há muita dificuldade. Faltam homens, não é só diácono. Faltam homens para servir na igreja hoje. Faltam, infelizmente, muita menina crente esperando no Senhor e não tem homem crente em muitas igrejas para poder casar. Então, assim, a gente precisa pegar aí a literatura de Calvino sobre criar homens, né, educar homens, e começar a fazer essa... O Ricardo disse que você não responde no direct. Tô lendo as interações a seu pedido. Ô, aqui. Ricardo, no direct de quê? Do Instagram? Cara, manda um WhatsApp. Eu já te passei meu número, eu vou passar meu número, eu respondo. O WhatsApp o Naruz nunca vai te responder, mas eu respondo. Há uma crise de masculinidade mesmo, não só dentro das igrejas, né, mas em tudo quanto é canto. E aí a igreja, ela é uma parte da expressão da sociedade nesse sentido também. E nós precisamos estar na vanguarda do ensino. Sim, precisamos. O Renan Diniz fez uma pergunta muito interessante aqui também. O calvinismo é completo como filosofia ou falta alguma coisa? Como o Daniel quer ouvir mais o nosso
reverendo Lessa, vamos deixar para ele. Mas eu acho que completa só a escritura, viu? Sim. Amém. Sempre vai ter uma lacuna. Sempre vai ter uma lacuna. Mas Sempre como tem, filosofia dentro do tema, que é uma tentativa humana, intelectual, né, de Sim. unificar as Eu acho que é o pontas. que chega mais perto daquilo que é o ideal é o calvinismo. Porque a Sim, eu filosofia não tenho- moderna ela não se preocupa mais com esta abrangência. Acho que filosofia né? está falando sobre estilo de vida, né? Uma filosofia de vida, um estilo de vida. Então, assim, eu teria, vamos dizer assim, até academicamente e teologicamente, restrições para falar que é infalível e Sim, completo, sim, completo, Sim. mas eu diria que é o melhor, é o mais próximo Eu, dele. eu acho que é porque ele só não é mais completo. Eu acho ele muito completo, mas não é mais completo, Lessa, na minha opinião. Aí você conhece do assunto mais do que eu. Porque ele, por exemplo, ele não tá vivo na questão do escolasticismo reformado. É um pouquinho depois dele. Tem questões que não é, por exemplo, a própria discussão do supra e infralapsarianismo não é a discussão dos dias de Calvino. Tá. Então tem posições teológicas que ele não assumiu, não porque ele não quis, mas porque não eram discussões da época Mas eu dele. acho que Mas quando ele pergunta calvinismo, ele não fala tá do falando da parte desenvolvimento, doutrinária, ele não tá só falando Calvino. Como uma tradição, né? O calvinismo como uma forma de enxergar a realidade e de vivê-la, Sim, né? como Que chave é de leitura. é isso. Não só de leitura, mas como de vida mesmo. De, Cosmovisão mesmo, né? a questão epistemológica e a praxis mesmo disso, Isso. né? Colocar isso. E eu Para mim acho é o que chega mais perto do sim, é um ideal. sistema completo. Nós podemos dizer assim, né? Infalível, é completo, bem completo. O reverendo Ismael, ele mandou uma mensagem no chat aqui, eu não consegui, passei desapercebido, ele mandou aqui no WhatsApp, tá? Dizendo aqui para relembrar que você tá com a estima elevada, sendo o pastor titular do Ronaldo Vasconcelos e do Lessa agora, né? Inclusive do Ismael também, então... Só que... Eu tenho dois auxiliares de fato, o Lessa é o colaborador nosso, mas também está lá no nosso corpo de pastores. Um privilégio. A gente tem até um grupo de pastores da Aliança, que estão Sim, os sim. 4 lá. Assim, Só não tá, mas poderia estar... Ele manda... não, poderia. Nossa. É porque, infelizmente, No meu ó, particular... infelizmente existe a depravação total e alguns dão palavra e não cumpre. É. Entendeu? É. E temos o futuro pastor também, Flávio, que está na preparação para se tornar pastor, então só tende a melhorar. No meu particular, ele está dizendo aqui que Samuel montou uma equipe ministerial que já virou formação de quadrilha. Eu digo, mas aí não, formação de quadrilha. Estamos montando uma academia teológica lá na igreja para servir aí a igreja brasileira e especificamente a igreja em São Paulo. Amém. Montar aí um curso teológico para ajudar eu os fui ver a irmãos. questão aqui do Ricardo, né? Tem algumas interações e acho que uma das que ele já é a segunda vez que ele faz é sobre a possibilidade de a gente falar um pouquinho sobre a patrística ou sobre a importância, né? Então talvez depois desse livro a gente pode pensar nessa possibilidade, né? Da importância da Não, a patrística. gente pode colocar. Deixa eu explicar, Ricardo. Para esse ano, inclusive a conversa que a gente estava tendo, que eu estava tendo com o Eduardo, o Lessa estava comigo, participando, a ideia é a gente fazer um currículo do Bússola, vamos dizer dessa forma, né? Livros que a gente vai usar, criando uma linha entre eles, pelo menos agora em 2026. Mas aí vai tentar encaixar a questão da patrística. Por que acontece? A gente está tratando de temas, principalmente de forma mais profunda, de livros que nós publicamos. Então, assim, para eu falar sobre a patrística, especificamente, eu tenho que pegar um livro da nossa editora sobre isso. E até onde eu sei, não há um específico. Que eu recorde de cabeça. Então, assim, é mais por isso, tá? Não é... Mas, claro, em tema outro a gente vai citar. Cita Agostinho, cita os pais da igreja, enfim. E aí vai entrar no escrito deles, mas não é maldade. É porque realmente ele não conseguiu encaixar ainda dentro. Eu acho livro... que é interessante, desculpa, Paulo. Não, tudo bem. Tanto a patrologia quanto a patrística é bacana pra gente mais pra frente pensar em falar a respeito, né? Eu acho que tem um... Não é a revista Nossos Patriarcas. Eu pensei, não. A gente pode ver alguma coisa, talvez escrever alguma coisa, né? E poder discutir sobre isso. Enfim. Mas, Ricardo, é isso. Ele vai falar outra coisa aí, né? A minha crítica construtiva sobre oficiais é que o conselho na IPB tem muita autonomia, mais que o pastor, e não querem dar oportunidade para novos candidatos. Eu não acho que é todo canto não, viu, Ricardo? Eu não acho que é todo canto, não. Eu acho que o Conselho da minha igreja é muito piedoso. Abre-se espaço para novos presbíteros, né, para surgir novas lideranças. Agora mesmo nós elegemos e ordenamos 2 novos presbíteros, né, lá na nossa igreja. E é um conselho bem piedoso que caminha junto com o pastor. Acho Então, que o pastor exerce o papel dele de docente, o conselho exerce o papel dele de concílio que administra a igreja. Então cada um exerce o seu papel e a igreja caminha bem. Eu acho que essa autonomia maior que o conselho tem
mais que o pastor em alguns aspectos, é exatamente uma bênção do nosso Não, sistema. e a gente esquece uma coisa. Graças A gente esquece uma coisa. Sim. Quando a gente fala de conselho, a gente tá falando do pastor também. Sim. O titular é presidente do conselho. Se auxiliares são membros São do membros do conselho. conselho. Então, E um assim, coletivo, né? é, Não representa uma única pessoa, é. mas a ideia da Mas é maioria. outro aspecto óbvio. bíblico e do nosso bom E, calvinismo. sim, que tá aqui. É óbvio que... ó, tô dizendo que seu microfone tá baixo, é porque você tá muito longe, cara. Fica beijando aí o microfone que... É óbvio que na É pra você, expressão, tá ótimo, assim. por conta da depravação total do homem, nós vamos ter locais que não estão agindo de forma tão saudável, né? Tanto de um lado quanto do outro. Ó, vai colocar aqui, há presbíteros que nem mesmo pregar sabem, dirigir culto nem se fala. Isso dentro da igreja presbiteriana, essa visão de que somos reformados, somos bem preparados, não se aplica a muitos lugares. Mas entra justamente, por exemplo, a nossa editora tem livros. Tem um livro sobre presbiterato, né? Presbítero. Nós o temos hoje presbítero. cursos para Tem. formação de O presbiterato. JMC tem um curso de formação de oficiais. Então, assim, tem como, gente. É porque tem como. no site da Secretaria Executiva um curso de preparação para o presbiterato lá. Então, você também a pessoa tem que ir atrás. Não dá para o pastor ficar levando... Vamos lá, duas coisas. O pastor, ele tem, como docente, ele tem que preparar, de fato, a liderança, até para facilitar a vida dele, né? Mas, ao mesmo tempo, o pastor, ele não é aio, né? Ele não tem que carregar ninguém pela mão, né? Assim, a gente não pode... Isso é até uma forma de despertar. O cara realmente é vocacionado, ele vai fazer a parte dele em se esforçar e aprender. O pastor não tem que ficar adulando, assim. Se você vê alguém, não, Alexandre, você tem alguém lá, os demais aqui, pastores, você tem alguém, o pessoal fala, o cara tem um potencial para ser líder na igreja, mas o cara não se esforça para nada, o cara não é dedicado, para mim já é um sinal de que o cara não tem, naquele momento, perfil para ser líder. E tem um outro aspecto também, né? Para alguém chegar a ser presbítero dentro da igreja presbiteriana, você tem a parte que cabe da responsabilidade da docência da igreja, que é de preparar esses irmãos, mas normalmente, num contexto de uma igreja já organizada, quem indica esses irmãos e vota nesses irmãos para serem presbíteros são os membros da igreja. Que Então, deve ser devidamente instruída, sim. que o presbítero não é o fazendeiro, o juiz, o médico, o empresário, mas alguém que tem dons espirituais específicos, Sim, preenche critérios uma específicos. lista de critérios bíblicos e foi chamado por Deus para fazer isso. Sim. Então a pior coisa do mundo é você colocar um oficial na sua igreja que não foi vocacionado para isso, não foi devidamente preparado, e somente por questões sociais. Não é uma questão de popularidade nem social, né? Sim. Vamos olhar os É critérios, espiritual. os critérios bíblicos. Reverendo Samuel, Daniel está dizendo que ele está muito ativo no chat, porque ele foi cobrado por você, que agora tem um outro sobrenome. Ele chama de Reverendo Samuel Reverendo Naruzzi. Samuel Naruzzi. Durante a live lá dos presidenciáveis, né? Então ele está só atendendo a missão que você o incumbiu, tá? Muito bem. Eu tava tão sobrecarregado naquelas lives, Daniel, que eu não lembro de ter te cobrado, cara. Se eu te cobrei, que bom que você atendeu positivamente. Gostou do Mas seu- Naruzzi não, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho um sobrenome bonito, Ribeiro, cara. É bonito esse É sobrenome? bonito, é bonito. Você gosta desse? bonito. Você tem esse sobrenome também? Tenho. Um grande presidente do Supremo Conselho tinha esse sobrenome também, Bonerges Ribeiro. Então, 2 Ribeiro aqui, cara. Entendi. E aí, são o quê? Entendi. 2 Naruzzi aí, não? Não, aqui é Falcanieri. Eu vi que tem um Josué que é seu irmão. Também, bonito. Jonatas Falcanieri. Jonatas. E Falcanieri, Naruzzi também acho bonito. é um nome meu só, da minha família. É exclusivo meu e dos meus irmãos. Nós somos a primeira geração dos Falcanieri. Nasceu lá em Minas, por um erro do tabelião, Qual era o do nome? cartório. Era pra ser o quê? Era pra ser Falconieri, porque minha mãe nasceu no dia da Santa Juliana Falconieri, com CO. Mas aí eu não sei em que ponto da comunicação, na hora de colocar o nome, ficou Falcanieri com KA. Cara, eu já imaginaria que tinha uma história na Itália, Eu algum também, canto assim, que é uma eu família também. tradicional. Eu fui atrás dessa história, descobri essa história exatamente porque há um tempo atrás deu o boom da cidadania italiana. Eu falei, rapaz, eu vou tirar a minha, mas não tinha. Erro ou providência? Já que estamos Providência de Deus. Verdade. O nome do meu pai era Carlos Martagão, e Martagão era já falecido, já na glória com o Senhor, e Martagão era nome, não era sobrenome, mas todo mundo chamava a gente de família Martagão. Aí, quando alguém viu meu nome, que era Samuel Bezerra Ribeiro, falou assim, você não tem Martagão no nome, né? Não, Martagão é o nome do meu pai, é o nome espanhol, né? Como é que ia ser seu nome? Eu fiquei sabendo isso lá na nossa... É Carlos Martagão de Castro Ribeiro Júnior Filho, esse é um dos dois. O meu nome seria Aladim Falcanieri. Aladim. Aladim. Ladinho. O meu Como é que honra, bisavô, como é que honra pai e mãe assim, É o bicho? gênio o meu da- bisavô se chamava Aladim. E aí Ah, ele é o da história, né? ele seria, meu nome seria em homenagem a ele. E aí a minha avó paterna fez Pior a que mesma agora você brincadeira disse que isso, a mesma só consigo brincadeira te que o ver essa. Com um turbante na cabeça. E aí meu pai resolveu Muda mudar o Aladim. nome.
Gente, a gente falou das cartas de Calvino, né? Calvino, ele teve uma questão, né? Ele foi expulso de Genebra porque ele se posicionou na questão da ceia lá, a questão... que depois você pode pesquisar mais a história, talvez nos outros programas a gente consiga aprofundar. E ele foi chamado então por Busser, né, para retornar, por Matt Busser, para voltar a Genebra. Aí um trecho da carta dele diz assim, ó: quanto à maneira como pretendo proceder, eis qual é o meu presente sentimento. Se eu tivesse alguma escolha, nada me agradaria menos do que seguir seu conselho, referindo-se ao conselho de Matt Busser, né? Mas quando me lembro que não pertenço mais a mim mesmo, ofereço o meu coração apresentado como sacrifício ao Senhor, que é aquela que eternizou o selo de Calvino, né? O meu coração a ti ofereço, pronto e sincero, né? Sincero, E aí ele continua dizendo: e quanto a mim, asseguro que não tenho outro desejo senão o de que, pondo de lado qualquer consideração por mim, busquem apenas o que é mais importante para a glória de Deus e o benefício da igreja. Por isso, submeto minha vontade e os meus sentimentos branda e resolutamente à obediência a Deus, e sempre que meus próprios conselhos me faltarem, submeterei àqueles que, por meio de quem espero que o Senhor mesmo fale comigo. Ou seja, ele não queria voltar para Genebra. Ele falou: se fosse por mim, eu não voltaria, mas eu permaneço obediente ao Senhor. E aí é quando ele decide voltar a Genebra. E aí é quando a gente conhece o Calvino como ele realmente é. Porque a grande reforma que ele faz Ele volta atrás. é na segunda passagem. Cardio mio, Ele não ofero volta atrás, domini, não. Tu vai prompt et sicere, que é o lema, né? Que é segurando o coraçãozinho. Segurando Né? o coraçãozinho. Ele não voltou atrás não, cara. Ele tá entre duas questões. E aí ele retorna para Genebra. E é interessante. O que sabe que eu gosto da história de Calvino, cara? Ele volta para Genebra. E aí quando ele reassume o púlpito, ele não está preocupado em lavar roupa suja nem nada. Ele volta a pregar exatamente onde ele parou, cara, em Salmos. Ele literalmente, eu acho que foi em Efésios. Efésios, ele continuando a exposição de onde eu parei e segue sem dar. Parou no versículo 4, voltou anos depois no versículo 5. Vamos lá, meu irmão. Você não assiste no YouTube depois minhas outras pregações pra você entender como é que eu cheguei aqui. O Daniel Campos tem outra pergunta aqui. Quanto ao modelo de governo para o Estado, dentro do calvinismo, qual seria o mais bíblico? A democracia. Sim, Kuyper, inclusive, vai tratar sobre isso dentro do livro dele, né? O Calvino tem muita influência sobre Knox, né, que é o pai do presbiterianismo, sobre o governo presbiteriano, né? E que tem uma... O Renan Oliveira discutiria, viu? Depois a gente... coisa interessante trazer o Renan pra gente bater um papo sobre isso. Nos mandou o livro, não foi? O Ian foi... O Ian foi secretário sinodal de mocidade e um jovem despontou na liderança lá dos jovens do estado do Rio Grande do Norte, chamado Ian Guedes. O Ian eu conheço da adolescência dele para a juventude. Fez seminário no JMC e tudo. E o Ian, numa palestra que eu dei sobre o modelo presbiteriano de governo, e eu tratei sobre a questão de que nos concílios nós temos a perspectiva de algo mais municipal, estadual e federal. E eu falei assim, muita gente acha que a democracia ela é um pensamento simplesmente humano, mas ela tem influência teológica. Sim. E aí ele foi fazer sobre o Altúzios, né? Acho que é Altúzios, é a pesquisa que ele faz. E aí ele pesquisa e ele prova que antecede qualquer pensamento moderno sobre modo de governo, democracia. Já haviam pensamentos mais antigos que, por causa da perspectiva teológica, que influenciava o modo de governo. Sim. O calvinismo em si é tomado emprestado para a formação das grandes democracias ocidentais, inclusive esse modo de poder, distribuição de poder. Né? E diga-se de passagem, viu? O nosso modo de governo presbiteriano, ele não é presidencialista, ele seria mais próximo de um parlamentarismo. É um modelo de conciliação, de moderação por representantes. E aí, por exemplo, isso vem de onde? Do aliancismo. O aliancismo é que traz essa ideia de alguém que está em aliança e você tem mediadores. Então, o presbítero, em dada medida, é um mediador, é um representante entre Deus e a sua igreja. Isso é muito importante ressaltar, porque quando a gente fala de democracia, a gente não está falando necessariamente de presidencialismo, né? Tem tipos de democracia. A democracia americana, até a forma de eleição é diferente da nossa eleição. Sim. Lá a eleição não é direta, né? A eleição é indireta. Elege-se, os colégios se posicionam, os estados se posicionam e o colégio segue exatamente o direcionamento daquele estado e os votos são dados em blocos, né? É quase como se fosse um voto... O voto é mais representativo, né? Não é o voto unitário, né? Mas a maioria dos colégios eleitorais vão formando as suas... Ronix, põe aí, por favor, a última coisa que eu vou te pedir. No Google, põe o meu coração oferecer a ti, bota selo de Calvino, não precisa nem escrever nada não, selo de Calvino. E aí projeta aqui pra gente, com a imagem e a frase abaixo, vai estar tudo prontinho já. Ó, selo de Calvino.
pega aquele terceiro lá que tá com a frase. Ou esse que tem a frase aí. Pode ser o do lado também que é bonitinho, mas qualquer um deles aí. Se você puder Ricardo projetar. até colocou a frase aqui no Ele chat, colocou né? aqui pra gente a frase. É isso, irmãos. A gente vai projetar o selo de Calvino. E Core pronto. meum tibi offer domini prompt et sincere. Eu tenho Eu uma figurinha do Calvino, um um desenhozinho, ele segurando o coraçãozinho na mão. Quem quiser o stick, Tá tá. vendo? Eu passo. Isso virou selo, irmãos, virou moedas. Então, se eu tenho um artigo bacana sobre isso, onde você vê a perspectiva histórica da mudança deste selo. Foram cunhadas, perdão, estava longe, né? Então, a selos, a moedas que circularam em Genebra e coisas do gênero. Tem um artigo bacana, quem sabe a gente disponibiliza aí para... Eu quero, me manda depois. Tá. Foi uma das coisas que me encantou no início, quando eu conheci o calvinismo. Foi o lema das assinaturas do meu e-mail por muito tempo. Ó, tem um aluno teu aqui da FitRef, viu, Alexandre? Mário Brau. Mário Brau. Sim, um abraço para ele e para todos da turma de Teologia Sistemática 101 que estão nos acompanhando aqui. Ó, o Ricardo pergunta qual presidenciável foi eleito. É por causa dos programas do Sínodo, não? Acho que a gente citou o programa a gente aqui, né? citou. Não, Ricardo, foram entrevistas, está até à disposição no canal do Sínodo. E aqueles que são candidatos à presidência foram entrevistados. E foi bem legal, teve uma repercussão muito boa. E avançou bastante. A eleição do Supremo é só em julho. Tá pertinho ali do meu aniversário, inclusive. Para ninguém esquecer. Eu sempre estou no Supremo. Não, e os caras não esquecem, eu sempre ganho um livro de presente, Bíblia. Fica a dica, se você estiver no Supremo, já leva o meu presente já. Supremo começa dia 26, meu aniversário é dia 29. Então fica aí a dica. Manaus. Vai pagar o jantar pra gente lá, então. É isso, gente. Vamos caminhar então para as considerações finais. A gente tem aí uma jornada pela frente, né? A partir desse livro, mais uma vez. Ele custa R$35, está para o R$29,75, 15% de desconto. Você aproveita aí, compra para os jovens da sua igreja, para poder estudar. São 6 palestras, onde o Caipe ele aprofunda várias questões do calvinismo, não a soteriologia apenas, né? A questão tulipada, mas a questão do calvinismo como estilo de vida, tá? Isso aqui é a capa antiga, e há uma terceira capa, eu faço coleção de edições, eu não achei o outro. Eu acho que tem um pessoal na capa, né? Eu não achei o outro, eu achei esse aqui que eu acho que é o mais antigo. E tem essa edição nova agora, muito bacana, então já adquira com a cor do bússola teológica aí, tá? Saiu laranja. E adquira aí um preço bem especial. Vamos para as considerações finais. É presidente ou moderador do Supremo Concílio? Qual seria a diferença? Irmãos, nós não temos... tá, vamos lá. Primeiro, é presidente porque é o cargo na mesa, né? Mas ele é também um moderador. Talvez a distinção que precisa ser feita é que não existe presidente da IPB. A IPB não tem presidente. O Supremo Concílio tem uma presidência que é o moderador do concílio. Uma presidência que cumpre o papel de moderação. Ele modera inclusive o concílio reunido. Há funções que ele pode receber por delegação do plenário que a comissão executiva vai executar, que se reúne anualmente, vai ter agora inclusive lá em Brasília, 14 a 17 de abril, a comissão executiva vai ter reunido em Brasília, que é constituída por 4 integrantes da mesa, né, o presidente, o vice-presidente, o executivo e o tesoureiro, mais presidente de sínodos. E aí também autarquias tomam assento como ex-ofício, enfim. Mas aí você tem, veja, eles vão executar aquilo que foi decidido pelo Supremo Concílio. O presidente ele não sai governando a igreja como é outros modelos, principalmente o episcopal, né? Sim. Então é diferente. Tá? Então, eu creio que dá para usar os dois, viu, Daniel? Mas não dá para tratar como presidente da denominação. Quando se fala de presidente, a gente tem em mente o papel que o executivo nacional, né, do nosso governo executa e não tem muita coisa a ver com como acontece dentro da nossa igreja. Eu acho que também vai se adequando a necessidades, até mesmo aquele que representa juridicamente a denominação, porque querendo ou não, o cartório não vai saber o que é Supremo Concílio, né? O CNPJ é da Igreja Presbiteriana do Brasil, então aquele que responde ou aquele que toma assento no Mackenzie, né? A IPB tem assento, tanto tem os conselheiros curadores, deliberativos, como o presidente do Supremo Concílio e o secretário executivo, eles têm assento no Mackenzie, como a IPB é sócia vitalícia, né? A mantenedora, então tem assento cativo lá, perpétuo na mesa. Então tem várias questões que a gente pode um dia, quem sabe, falar um pouco aí dos como é que a nossa igreja se organiza, enfim. É isso, o Daniel tá pedindo, né? Já vai acabar, né? Tem que estender mais. Então, Daniel, o programa era de 1 hora, né? Nós fomos para 1 hora e meia.
E aí, quem sabe um momento a gente tem um programazinho maior. O Rony que é doido pra quem tem um programa de 5 horas. Ele já me confidenciou. Não, brincando. Falou isso não. Tá, mas é isso. Vamos para as considerações finais então. A gente vai fazer agora o contrário, começando do Paulo, Naruse, passa pelo... Pode ser assim, já que você reclamou que é o contrário? É porque eu fiz no sentido horário. Tá animado hoje. Eu fui no sentido horário, cara. Você quer que eu vá no anti-horário, que é antinatural? Tudo bem. A gente começa então com o Paulo, vai com o Naruse e termina com o Lessa. Naruse, tá tudo tranquilo, cara? Você tá bem? Tô bem. Tô esperando o almoço. Ah, dá os parabéns. Parabéns aí pela banca, né? Se tornou mestre agora. Verdade, você também. Meus Então, parabéns. deixa eu aproveitar, então. Meus parabéns, não, em nome do Bússola, que mesmo recém-chegado, são 2 novos Nossos aí, mestres. pelo Mackenzie, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e pelo uso que vocês têm feito, meus irmãos, do título e do conhecimento, não para engrandecimento próprio, mas para a glória de Deus, produzindo coisa boa para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus Essa última abençoe. frase eu não sei se aplicar ele não, mas... Deus abençoe, Naruse. parabéns, meus irmãos. Como consideração final, eu faço das minhas palavras, as palavras do reverendo Lessa as minhas, os parabéns aos meus amigos. Mas se você achou interessante aquilo que nós discutimos aqui hoje, as minhas considerações finais vão ser um convite para que você esteja aqui nas próximas semanas, mesmo que você não consiga estar ao vivo, assistindo o programa depois, porque nós vamos expandir todos esses conceitos que nós tratamos aqui em alguns programas de forma mais específica, né? Isso. Ih, fugiu a palavra. Específico né? mesmo, acho que é. Específicos. Então, sempre a partir dessa perspectiva bíblica e tendo Cristo como rei das nossas vidas e da existência que ele mesmo criou. Amém. Turma 101 que tá mandando um abraço geral aqui, tá? Valeu, valeu. Bom, quero terminar dizendo que foi uma grande alegria e quero dizer que não é meu aniversário, mas caso você queira me mandar algum livro, só fazer uma observação. A Igreja Presbiteriana do Aldalapa não está na rua Arthur de Azevedo, tá? Lá é a Aliança. A Igreja do Aldalapa está na Dr. José Elias 67. Digo isso porque recebi, essa semana, não só eu, mas o reverendo Samuel também, um livro, né, do reverendo Ageu. Fiquei muito feliz com isso, agradeço aqui publicamente. E já deixo aqui a orientação. Se você for me presentear, me mande lá no Aldalapa, tá? Não mande... Ageu, reverendo Ageu, tu manda um livro pro miserável e ele tá reclamando. Não tô reclamando. Rapaz. Tô dizendo que os outros, se quiserem me presentear, né, pra não dar esse transtorno, porque aí o Samuel tem que me trazer aqui, né? Então me mande lá no Aldalapa. Deus abençoe. Não, a partir viu? de agora eu vou dar todos pro seminarista, Ele tá cara. com medo. Você dá pro Flávio. Inclusive, tá fora da nossa editora, mas vou abrir um parênteses aqui. O reverendo Ageu tem esse curso de discipulado que é muito bom, de catecúmenos. E além dele, desse curso de... Não vou poder fazer muita propaganda não, cara, porque eu tô outra editora. Mas além do Caminhando com Cristo, que é o estudo de catecúmenos aí para 2 meses, né? Não, 2 meses não, são 26 lições que tem, né? Então são 6 meses de catecúmenos. Normalmente 13 lições dá 3 meses, né? Além disso, ele está lançando agora um Comentário livro, da- um comentário, tá aqui a foto, Inclusive, eu comprei já todos os presbíteros. da um igreja. comentário aqui da nossa Constituição, tá? Da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, comentado aí, quem quiser ter acesso. Creio que ele escolheu a cor azul, porque é a cor das outras capas, né? Mas muito bom aí, quem quiser ter acesso, viu, reverendo Ageu? Fiz a propaganda aí, eu tô merecendo pelo menos um livro aí. Tô brincando, a gente comprou também lá pra igreja. Tá. Você já falou, se despediu, todo mundo já se despediu, né? Então é isso, irmãos. Estamos encerrando o nosso Bússola Teológica de hoje. Aproveite para compartilhar esse material para o máximo de gente possível, tá? Curta, comente e repasse aí. Nós nos vemos na próxima sexta. Se o bom Deus permitir, estaremos juntos aprofundando então esse livro do Calvinismo. Aproveita hoje para comprar, para já chegar na sua casa e você conseguir ler e acompanhar conosco o estudo desse livro que é tão importante. Tá? Deus abençoe a todos, um bom final de semana e nós nos vemos na próxima sexta, se o bom Deus permitir.